O Caminho de Santiago é uma rota com quase 12 séculos de história. Uma viagem iniciática que realizaram milhares de peregrinos. Mas também é um percurso cheio de episódios históricos, onde se misturam lenda e tradição, mitos e curiosidades. Em torno do Caminho de Santiago existem muitas perguntas. Por exemplo, porquê é que o símbolo do mesmo é uma vieira, se Santiago é uma cidade do interior? Porquê é que o caminho está sinalizado até ao Cabo Finisterra? Porquê é que muitas igrejas apresentam cenas de horror ou deliberadamente sexuais? É verdadeira a lenda de que o bota-fumeiro foi criado para disfarçar o mau cheiro que os peregrinos deixavam na catedral? O que tinha uma pessoa de fazer para se transformar em rei da peregrinação? Jacobeu 2010. Lendas e curiosidades do Caminho de Santiago. É uma das rotas de peregrinação mais concorridas do mundo e tem um destino: Santiago. A rota jacobina atrai todos os anos milhares de peregrinos de todos os cantos do planeta. Alguns vêm de longe, outros de muito longe e outros simplesmente partiram da outra ponta do mundo. Por exemplo, de bicicleta, um senhor que veio de Singapura, 11 mil quilómetros ou algo assim. E a pé, um chinês que vinha descalço desde a China. São os casos mais chamativos. Seguramente, estes peregrinos levavam uma vieira com eles. É o grande símbolo do caminho e já na Idade Média permitia demonstrar que se tinha alcançado o Santo Sepulcro. Mas, além disso, as conchas cumpriam um importante papel depois da morte. Um sinal pós-morte que vai simbolizar a vida eterna. Eles vão ser sepultados com as conchas de vieira para serem, mais à frente, reconhecidos pelo apóstolo. Mas porquê é que o símbolo do caminho é uma concha se Santiago de Compostela não tem mar? A sua origem tem a ver com uma lenda que conta que o apóstolo salvou a vida a um homem que tinha sido arrastado pelo seu cavalo para o mar. Ele fala-os emergir das ondas. E a personagem e o cavalo saem cobertos de conchas de vieiras. E a partir daí, a concha de vieira começa a ser considerada um símbolo de peregrinação a Santiago. A rota jacobina atravessa lugares de grande beleza. Mas poucos são capazes de despertar tanta alegria nos peregrinos como o Monte do Gozo, um lugar onde se nomeava antigamente o rei da peregrinação. O Monte do Gozo é o primeiro lugar a partir do qual os peregrinos avistam por fim a cidade de Santiago. Vêm a cidade de Santiago, as torres da catedral, e sentem a alegria de ver próximo o túmulo de Santiago. O primeiro dos peregrinos que chegava ao cume do monte e que por fim via ao longe a cidade era nomeado popularmente entre eles Rei da Peregrinação. A catedral era e continua a ser o fecho de ouro da peregrinação. Nela há numerosos rituais que se praticam há muito tempo. Um dos mais surpreendentes e espetaculares é o bota-fumeiro, um grande incensário em torno do qual existem todo o tipo de lendas. Em princípio, diz-se que o bota-fumeiro tinha como objetivo tirar os maus cheiros da catedral causados pela chegada dos peregrinos. Não há muitas dúvidas sobre isso. Há que ter em conta que até ao século XVI a catedral estava de portas e janelas abertas durante todo o dia. Mas não é assim? De onde virá este rito tão peculiar? Qual é o sentido do bota-fumeiro? O primeiro testemunho que temos do bota-fumeiro data do século XIV e fala de um incensário que ia nas procissões. E deve ser esse o sentido. É um elemento litúrgico que se usava para dar um ar solene às liturgias. No passado, a Catedral de Santiago encontrava-se aberta dia e noite e os peregrinos podiam dormir no seu interior, algo que por vezes provocava situações de conflito. Há dados que garantem que eles dormiam, faziam uma vigília ao apóstolo. Tinham até discussões, porque comiam, bebiam, às vezes exaltavam-se, e em algumas ocasiões chegou-se mesmo ao homicídio involuntário, dentro da própria Catedral de Santiago, o que motivou uma bendição do templo, porque tinha sido profanado de modo tão sangrento. Muito próximo da catedral está aquele que é considerado um dos primeiros hotéis da história. A estalagem dos Reis Católicos foi mandada construir em 1499 por Fernando e Isabel a Católica para hospedar e atender os peregrinos que chegavam a Santiago. Atualmente, essa famosa estalagem é um parador, uma pousada nacional, frequentada por todo o tipo de personalidades. Entre elas estão os reis de Espanha, que ocupam esta suíte quando visitam a cidade.
Na estalagem, à semelhança do que acontece em muitas igrejas da Rota Jacobina, podem ver-se gárgulas e outras imagens desconcertantes. Algumas mostram animais ameaçadores, outros conteúdos de caráter sexual ou de extrema violência. Cenas que ainda hoje nos podem deixar boquiabertos. Mas por que motivo as terão feito? Nestas imagens surge isso muitas vezes. Representa-se o mal, isso é muito claro no Pórtico da Glória, e todas estas representações mais ligadas ao pecado tinham o sentido de precisamente mostrar os pecados e até onde levavam esses pecados. Outra das grandes perguntas que muitas vezes assalta o peregrino tem a ver com o fim do caminho. Alguns concluem-no na catedral, mas outros preferem ir até à Finisterra. Muita gente sustenta que deve ter existido uma rota pré-cristã que iria até esse mítico cabo. Finisterra é o fim do caminho, é onde o sol morre no mar. Mas há que entender que o sol era um deus. O sol é o Apolo, é o brilho dos celtas e é o grande deus dos indo-europeus. Era o grande limite do que se considerava o mundo e, evidentemente, exercia uma grande atração sobre as pessoas. Portanto, é possível que já houvesse uma peregrinação até esse lugar, relacionada com uma série de cultos pré-cristãos. É uma metáfora. Finisterra é a morte do grande Deus que dá a vida a todas as culturas ocidentais. Desde a sua origem até à atualidade, o caminho de Santiago mudou muito. No entanto, o mais importante continua intacto. E hoje, tal como no passado, a Rota Jacobina continua a ser um importante elo de união entre povos e culturas.